Bom dia, bom dia, bom dia. Tava aqui lendo, gente, que a hora passou. Bom demais. Uma aguinha pra começar. Maravilhosos, lindos do meu coração. Então a gente tá na leitura do nosso livro, As 5 Linguagens do Amor. Bom dia, querido. Estamos fazendo a leitura das 5 Linguagens do Amor. Ontem a gente fez a introdução da primeira linguagem. Então, o autor, ele divide a linguagem do amor em basicamente 5. Que são palavras de afirmação, que vira e mexe eu vou chamar de validação. Então, quando vocês me escutarem falando validação, é uma palavra de afirmação, tá? Tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Então, a gente vai continuar as palavras de afirmação. E, gente, esse livro é transformador, foi muito transformador para mim, por quê, né? Esse livro, ele fala que é pro seu cônjuge, né? 5 Linguagens do Amor, como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge. Também tem a versão para crianças e para adolescentes. Desses 3, eu só li esse daqui. Só que ele serve muito para todas as pessoas que a gente se relaciona. Ele começa falando, inclusive, de relacionamento com pai e filho, com criança. Mas esse livro não é só para cônjuge que ele vai te ajudar. Porque, assim, o que eu sempre falo para vocês aqui? Os nossos relacionamentos que a gente passa a ter com as pessoas, com o cônjuge, a princípio você pode achar que não. Mas ele é uma repetição de padrão de como a gente se sentiu lá atrás. Tá? O relacionamento conjugal. E os amigos que a gente tem afinidade, normalmente, bichinho, são os que têm as mesmas dores até que a gente. Porque em que sentido? Se você é uma pessoa que fica se lamentando, você fala assim, ai, Rafa, não tá me lamentando, você tá contando. Deixa eu te falar que você tá se lamentando, você tá reclamando. E isso é ruim porque aí você fica no papel de quem? A gente pode ter 2 papéis na vida, de vencedor ou de vítima. Você tá se lamentando, fizeram alguma coisa com você e tal. Você é coitado. Mesmo que você não perceba. Então, a pessoa que vai conseguir te dar ouvido pra você ficar nessa lamúria é uma pessoa que tem o mesmo vício emocional, senão não tem conexão. Ela pode até te escutar um pouquinho, mas aí ela vai dar uma saída ali e vai mudar de assunto, porque se a pessoa não tem isso, ela não consegue escutar. Tá? Ou ela já vai te perguntar o que você pode fazer e qual a solução. Você não vai conseguir ficar se lamentando muito tempo no ouvido dela, não. Mas esse livro ele foi muito importante pra mim, porque eu entendi que a forma com que eu me sentia nos meus relacionamentos, ele era a mesma forma que eu me sentia dentro de casa, na Rafaela, criança, de infância. Só que eu não tinha consciência disso. Mas tem um detalhe, não é porque você não tem consciência que as coisas não acontecem. Então, eu te convido a prestar atenção e a parar de olhar pra fora e olhar pra dentro. Em que sentido? Não é o que está acontecendo, não é o que fizeram, é o que eu estou sentindo. Porque por ação ou omissão, pelos seus comportamentos, você atrai aquilo que está acontecendo. Então entenda que numa relação conjugal, às vezes você pode olhar para mim e falar assim, Rafa, meu marido faz isso, faz aquilo, não me valoriza. Ou você fala, minha esposa isso e aquilo. Entenda que não há vítima e não há agressor. São simplesmente 2 pessoas com vícios complementares. Que é o quê? Uma pessoa atrai a outra. Campo eletromagnético. A pessoa, vamos supor, a mulher, ela tem o vício de se sentir sozinha, de não se sentir valorizada, de não ser escutada, de ter sido abandonada. Então, ela vai atrair um relacionamento, até então, enquanto ela não cura essas dores, essas feridas. E o curar, gente, não é enfiar embaixo do tapete. Passou, era quando eu era criança, eu entendi isso, mas aconteceu quando eu era criança. Agora eu escolho diferente. Isso não funciona, porque não é racional esse processo. Então, tudo que a gente rejeita permanece. Então, aquilo ainda fica em você reverberando. O detalhe é o aceitar a vida como te foi entregue. Aceitar que fizeram por você, com você, o melhor que puderam, que conseguiram.
E que às vezes, por pior que seja, fala, ai, fizeram isso, fizeram aquilo. Entenda que a pessoa foi ensinada daquela forma. Por quê? Em que sentido? Aconteceu isso com ela também. Então, até que alguém tome consciência, estude, entenda, resolva parar de julgar, que é o que você está fazendo aqui agora, as coisas simplesmente continuam. Os ciclos, os padrões. Às vezes você fala assim, nossa, ai, mas na minha família acontece isso. Estava conversando com uma mulher, aí ela foi me contar que ela tinha sido abusada algumas vezes, que ela engravidou muito novinha, que na verdade ela foi até apostada e ela nem sabia. Então aí a família não aceitava. Aí ela foi me puxando um pouquinho mais a história. Aconteceu a mesma coisa com a mãe dela. Eu falei, vamos puxar um pouquinho mais a história? Aí ela já não sabia. Mas provavelmente aconteceu as mesmas coisas. Porque é um processo inconsciente. Ela julgava muito a mãe dela. Ela cresceu se sentindo não boa, não valorizada, rejeitada. E esse sentimento de julgamento. Tudo que a gente julga, a gente reverbera isso pra nossa vida. A gente atrai. Nós somos um campo eletromagnético. Então, até uma forma do universo olhar pra você e falar, minha filha, meu filho, meu amor. Não julga, coleguinha. Você não sabe o que tá passando com ele. E aí parece que acontece com você um negócio para que você aprenda e sinta na pele e fala, nossa, mas não é bem assim. E eu tava conversando ontem com algumas mulheres e tinha uma que ela, eu sei a história dela, ela tinha me contado, e ela se transformou muito, né? Eu falo que fico muito feliz pela evolução dela. Que ela não chamava nem a mãe dela de mãe, chamava pelo nome e aquilo, eu falava, meu amor. Aí tudo que eu falo aqui, eu falava pra ela e falo, né? E nossa, ela se transformou como mulher. E ela, escutando a história dessa outra mulher, nós estávamos juntas, ela pegou, olá, meu amor, nós estávamos juntas e eu falei assim, amada, não vou ficar falando só assim pra não falar o nome de ninguém, né? Ele percebe que a sua história que você achava que era a pior, a hora que você escuta a história de outras, você vê que a sua não, assim, era tão, no final das contas, é tão simples, tão pequena, a gente dificulta os trem. E eu falando isso não é pra diminuir a sua dor. É que conforme a gente vai passando pelos processos, a gente olha pra trás e fala, gente, eu sofri por causa disso. Porque o outro fez. Já falei, eu vou falar de novo, que afunda um barco não é água que tá do lado de fora. É água que você permite que entre. Então, para de ter um botãozinho pro lado de fora e você querer controlar a vida de todo mundo. Porque, que não me falem isso. Bom dia, maravilhosa. Que não, que hoje eu não tô bem, que ninguém me apareça no caminho. Que eu não sei das coisas. Gente, sempre vai aparecer alguém no meio do caminho que não tá tão bem. Então, entendo que as pessoas oferecem o que tem e não o que você necessariamente merece. Só que enquanto a gente não trabalha nós mesmos, nossa autoestima, nossas crenças, que tá embasado lá atrás na infância, do que fizeram com a gente, esse comportamento infantilizado, você acha que o problema é os outros. E não é. Alguém pode chegar... eu tava escutando ontem. Eu vi uma publicação do Summer relatando uma história fictícia. Que 2 mulheres, elas foram... No mesmo dia, perderam o emprego, foram demitidas. Uma chega em casa e o marido acolhe ela, faz uma janta pra ela. No final da janta, diz que ela é importante, que ela é especial, que ela é capaz, que vai conseguir outras coisas. No final do jantar, senta, faz planos com ela, o que vão fazer, como vai ser o plano de ação do casal ali, como que ela vai se colocar no mercado de trabalho, se vai trabalhar para alguém, se vai trabalhar para si. Isso é uma família, isso é um resultado. Agora, o outro, essa mesma mulher, aconteceu a mesma circunstância, chega em casa, o marido detona ela, que ela é isso, que ela é aquilo, que vai embora, vai sair para distrair, para se parecer, porque tá nervoso, e deixa a mulher com o filho em casa. Então, a situação em si é a mesma. Só que, como as pessoas reagem, é que vai trazer o resultado. Então, às vezes aconteceu algo que aparentemente você enxerga como algo terrível. E não é. Passa a entender que tudo é uma oportunidade para crescimento. Só que o que é muito importante, quem você tem do lado, quem você escolhe ter ao seu lado. Então, escolha. Muitas vezes por carência, você escolhe pessoas que não vão ser essa boa companhia para você. Porque no final das contas, você mesmo não é uma boa companhia para você.
porque você tolera que te magoem, você se coloca lá embaixo. Então entenda que são vícios que então se cure. Quando você tá sozinha, gente, você tá solteira, é mais fácil no final das contas, tá? Não tô encorajando ninguém a largar de ninguém, tá? Eu tô falando que eu já passei pelos processos junto e acompanhado. Então, se você tá solteira e solteiro e fala assim, putz, quero alguém, deixa eu te falar, eu te entendo. Mas aproveite esse momento para focar em você, em elevar a sua vibração, em elevar a forma com que você se enxerga, com que você merece, olhar para suas sombras, para os seus monstrinhos, porque, gente, ó, presta atenção, que eu demorei muito para entender isso, tá? Se entender agora vai ser, ó, uma coisa que vai te levar para cima, assim, muito rápido. Você, às vezes, pode estar esperando que venha um salvador da pátria. Nós, normalmente, mulheres, que aí, às vezes, a gente teve uma energia masculina muito alta, porque passou por muita coisa, e você teve que dar conta das suas coisas. Eu sei que eu já tive a energia masculina no teto, aí tem hora que é masculina no chão e a feminina alto, e tudo dá problema, certo? A gente conseguir equilibrar isso daí. Eu, no fundo, eu esperava que fosse aparecer alguém para me ajudar e fazer tudo. Por quê? De onde veio isso em mim? Eu me senti amada quando faziam por mim. Porque na minha infância, eu sentia que eu só tinha a atenção da minha mãe quando eu estava precisando. Isso é um tiro no pé. Então, inconscientemente, eu me colocava em situações em estar precisando de alguma ajuda, porque aí sim ela vinha me ajudar e era o momento que eu me sentia amada. Então, esse processo inconsciente me danou por muito tempo, porque eu sempre me sabotava esperando que alguém fosse vir resolver os meus problemas, que por mais que pra mim fosse muito desafiador aceitar ajuda, porque no final das contas eu não confiava, isso me trazia um quentinho no coração, naquele pensamento assim, eu sou importante pra essa pessoa. Então eu venho te falar que para de esperar que alguém venha fazer as coisas por você, porque não vai fazer. Não vai. E se vem, fudeu, tá? Opa, vai dar errado também. Porque a energia que você pode estar vibrando, que era a que eu estava vibrando, era o quê? Era de carência, de falta. Então você tolera coisas que não são para ser toleradas, que não vão te levar a um relacionamento saudável, que não vão fazer você realmente se sentir plena, capaz, confiante, realmente merecedora. Então para de achar que é o outro que vai fazer por você. Não, faça você por você mesma. Isso no começo pode falar assim, mas isso vai te fortalecer e vai indo vai equilibrando, vai aprendendo. A gente vai balanceando as nossas emoções, os nossos comportamentos no meio do caminho. Porque às vezes você sai de um passivo muito baixo, aquela coisa, coitadinha, aí de repente você vai lá pra cima, porque agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Aí você vê que deu caca também, aí você baixa, às vezes você baixou demais. Então é um processo, eu te falo isso porque eu passei por isso. Da energia feminina muito baixa, a emotiva demais, sentir demais, doída demais, pra não, agora me feriu demais, eu vou lá em cima, comigo ninguém tira farinha, aí daqui um pouco baixei a guarda e vai lá pra baixo demais, aí resolve montar a empresa, aí tem que subir isso pra conseguir liderar, aí você faz, cansa, tá pesado, aí tive que baixar de novo, a hora que eu baixei de novo também fui emotiva demais, e quando a gente, por mais que você faça, e você tá com uma energia feminina muito alta, tem horas pra tudo. Por mais que você faça, você se cansa, mas você não tem o resultado esperado, porque você está fazendo com um sentimento errado. Então eu já tô aqui te falando tudo isso, mas vai na fé, porque a gente tem que passar por esses processos. Só que se você tá escutando, você já vai aprendendo mais rápido. Então você erra menos, você persiste menos tempo no erro. Fala assim, putz, fiz isso, não deu bom, deu caca. Tá, então o que eu vou fazer agora? O que eu estou sentindo? Porque, gente, às vezes as pessoas acham que a história dos óleos, os chás, não funcionam. Florais. E deixa eu falar um trem pra vocês, que funciona, tá? Eu desenvolvo, medito, né? Constelo e desenvolvo cosméticos naturais. Blend de óleos essenciais, óleos vegetais, óleos essenciais, blend de óleos puros. E tem um óleo que eu desenvolvi vários óleos, né? E um deles chama rapadura, que é o óleo da feminilidade. Para que nós, mulheres, aprendamos a ser femininas. E a feminina é o quê? Não é a molenga que dispensa pra tudo.
é a mulher que eu falo assim, porque rapadura, dura por fora e doce por dentro. É doce pra quem está próximo, pra quem já tá ali, pra quem você confia, pra quem você tem aquele vínculo. E firme, pra não chegar pra qualquer um e achar que vai tirar farinha com a nossa cara também. Então é um equilíbrio. Então eu achei isso, nomes são nomes divertidos. E eu usava esse óleo todos os dias. A hora que eu vi, minha energia feminina tava no teto. Então eu tava me rachando de trabalhar, parecia que fazia e não saía do lugar, e estava me empenhando muito. Mas muito emotiva, muito sensível, mas fazendo. Aí fui fazer uma mesa radiônica. Que saiu na mesa? Que eu tava com energia masculina muito baixa. Então aí a mesa equilibra as energias, e lá vai eu tomar floral manipulado com as receitinhas, os florais adequados, para eu conseguir erguer minha energia masculina. Então, não é, eu sou mulher, eu tenho que estar com a só feminina lá em cima. Não, não é assim que funciona. Como homem também não pode ter só a energia masculina, senão ele perde totalmente a sensibilidade. Aí um com o outro não consegue conversar. Porque um só quer fazer e o outro só quer sentir, entendeu? Aí não dá match. Então é o equilíbrio, é conseguir fazer essa dancinha de que tem horas que eu vou precisar de uma energia masculina um pouquinho mais alta, e mesmo que eu exerça um papel de liderança, ser doce. Por mais que você vá demitir alguém, que você vai fazer uma correção, dar um feedback que às vezes essa pessoa não vai gostar, é necessário, tá tudo bem, tem que ser feito. Só que como a gente vai ver aqui, é com as palavras adequadas. Porque não é, não vou falar para magoar o outro. Não, o que vai magoar o outro, às vezes, é a forma, é o tom que você vai dizer. Porque quando você não fala, você não está sendo justo com nenhum dos lados. Nem com você e nem com o outro. Porque se isso está acontecendo, às vezes o outro não sabe, ele não está tendo a percepção que você tem, ele às vezes não está conseguindo perceber o que você está sentindo, o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente vai para um relacionamento. Às vezes esse relacionamento acaba e o outro não sabe nem porquê. Às vezes na cabeça dele estava tudo bem. Então, é importante os feedbacks, sim, por mais que você fale assim, ai, Rafa, mas eu vou falar isso. Ai, se ele não gostar. Bem, construa isso desde o início, porque qual é a dificuldade dos casais? Gente, sexo não é sinal de intimidade. Muitos casais têm sexo e não têm intimidade. O sexo às vezes é uma bosta, porque não tem intimidade. Porque o sexo ele é fundamental, mas ele não consegue manter um sexo bom, ele não mantém um relacionamento saudável. Com o passar do tempo, que teve casos, tem muitos casos, eu passei isso na pele, e eu recebo mensagens de mulheres que é horroroso, e a falta de relacionamento saudável acaba, às vezes, o sexo até que era bom, acaba com a libido. Quem dirá quando o relacionamento passa a ser ruim, o sexo é ruim também. E entendo que o sexo ruim não é responsabilidade só do homem, às vezes as mulheres jogam responsabilidade pro outro, porque ele isso, porque ele aquilo. Gente, por mais que seja uma conexão, uma doação um pelo outro, sim. Só que o corpo é meu, o corpo é seu. Como que o outro que não está sentindo o que você está sentindo vai adivinhar? Se nós pegarmos várias mulheres, o corpo, teoricamente, é o mesmo. Se a gente pegar vários homens, teoricamente é o mesmo. Só que cada um tem sua particularidade, cada um gosta de um tipo de toque, o que desperta o desejo em um não é no outro. Às vezes um tom de voz, pra um gosta e o outro não gosta. Um vai subir no teto, o outro vai broxar. Clitóris, não é todo clitóris inteiro, apesar dele ser um botãozinho pequenininho, não é toque em qualquer lugar que vai ser bom pra você. Tem um cantinho que pra cada uma é mais gostoso, um tipo de toque que cada uma gosta. Então, é muito peculiar. Então, é você se responsabilizar por isso e aprender a conversar, a dialogar, a demonstrar pro outro que você gosta. Mas se você fala assim, Rafa, eu não consigo falar. Rafa, eu não me sinto confortável. Eu entendo, é um processo, vai indo. Mas permita pelo menos sons. Ai, Rafa, eu não consigo gemer. Ok, o gemer é um processo também. Mas vai deixando a sua respiração livre. Porque às vezes você trava até a respiração. Ai, o orgasmo não vem, porque pro orgasmo vir a gente precisa desse fluxo de energia. Deixar que essa sensação se espalhe. E quando a gente vai conseguindo conhecer nosso corpo, a gente entende que com a respiração também a gente consegue controlar o nosso orgasmo, o sexo passa a ser mais prazeroso. Porque as pessoas querem chegar tanto no orgasmo, gente.
Que nem na vida. Eu quero aquele carro, eu quero aquela viagem. E esquece do desfrute, que é o meio do caminho, que é código da alegria, da felicidade, do amor, código da prosperidade, código de Salomão. É o desfrutar o caminho. Porque, gente, no final das contas, vamos pensar em sexo. Quando a pessoa tem orgasmo, o orgasmo é o quê? É o ápice. Acaba ali. Né? As mulheres, a gente ainda consegue ter outros com mais facilidade, mais rápido. Os homens, normalmente, eles vão ter um período refratário mais longo. Não são todos os homens que já conseguem uma atrás da outra. E às vezes não tem nem necessidade, né? Mas pode ser aquele dia e pau na máquina. Mas entenda que o negócio é conseguir manter o nível de excitação alto por mais tempo. E a gente fazendo esse joguinho. E quando a gente consegue, sobe o nível, desce um pouquinho, sobe o nível, a gente mantém esse nível de excitação mais alto, a gente passa a ter um controle corporal. Então, mesmo no período do orgasmo, que isso é um tempo bem curtinho, a gente consegue prolongar ele. E a gente vai conseguindo que essa energia orgástica, ela se espalhe pelo nosso corpo. Quando você tá nesse processo e você acha, as pessoas acham que já gozam que tá tudo certo. O Tantra diz que as pessoas têm orgasmo de cuspe, que é muito rápido, é muito pequenininho. Não tem essa consciência corporal e acha que já é o fodão das galáxias. E não é. A gente vai conseguindo expandir essa energia que está sendo concentrada até então no genital para o corpo todo. Só que isso é consciência corporal, isso é entrega, isso é permitir. As pessoas que têm muita necessidade de controle geralmente têm uma certa dificuldade em ter orgasmo. Por quê? Porque quando você está tendo o orgasmo, você está próximo ali, você vai ter, você não consegue controlar. Fala assim, não, agora tá ali, parou, não vai, você tem que soltar. Então as pessoas que têm muita necessidade de controlar as coisas das pessoas, às vezes elas têm dificuldade também, porque elas não se permitem sair do controle. E o orgasmo é sair do controle. E quem quer controlar o coleguinha? Quem não consegue controlar a si, governar a si, as suas emoções. Porque quando você, independente do que aconteça do lado de fora, você consegue governar sobre si, estar centrada, falar, isso é problema dele, isso, sabe? Porque aí a emoção vem, senão o outro foi grosseiro com você, e você é grosseiro com o outro também. Então, como eu não consigo governar a mim mesma, eu preciso ficar controlando os outros para que as minhas emoções não sejam alteradas. Percebe que inferno que é estranho? Bem, é mais fácil você governar você. Muito mais fácil. Porque aí você vai estar leve, feliz, você vai mudar a sua vibração, transformar, você vai elevar. Consequentemente, as pessoas que estão à sua volta também vão estar nessa mesma vibração. Por quê? Porque você passa a nem querer mais a companhia do outro. Não tem mais conexão, a gente vai mudando. E as pessoas mais amorosas, que estão nessa leveza, estão mais centradas, percebam que elas atraem muito mais pessoas para elas do que as pessoas PC. Sabe o que é PC? É pessoa chata, para não falar o que é. As pessoas chatas. Por quê? Porque é agradável estar perto de pessoas leves, pessoas que tem um sorriso fácil, que às vezes, por mais que o outro não esteja tão simpático, leva na brincadeira e brinca com o outro e consegue trazer o outro pra si. É mais gostoso. Então, as pessoas que têm um nível vibracional mais alto, que é essa pessoa mais alegre, feliz, simpática, positiva, cuidado também com o positivismo exagerado pras coisas que às vezes ele... Oi, maravilhosa! Quanto tempo! Que pode ser um positivismo tóxico. Mas entenda que quando a gente eleva a nossa vibração, que a gente consegue governar a si, além da gente atrair circunstâncias diferentes para nossa vida, as pessoas vão gostar mais de estar perto da gente. Só que entenda que, né? Você sempre vai ser testado no seu vício. Que é até um jeito do universo falar assim, será que aprendeu mesmo? Vão aprender? E você vai indo, aí no começo aí você vai tomando consciência. Qual que é o processo? Você toma consciência, às vezes você até faz a cagadinha e reage igual. Aí você toma, depois que você já fez, fala, putz, não precisava ter feito isso. Aí você vai indo, você vai tomando consciência cada vez mais rápido. Até que um momento que, por mais que a emoção venha, o sentimento venha, porque você tem um vício emocional, tem a conexão ali, o corpo precisa dessa descarga, dessa substância, você consegue pensar e frear o seu impulso. Aí você pensa, dá aquele momentinho, fala assim, que é momento de looping, e você tem
um comportamento adequado, intencional para o resultado que você deseja. E isso é um processo, é um passo a passo que você vai indo e vai evoluindo. Então, não é que você vai parar de sentir. Então, às vezes você está mais irritado, você não está tão bem, por mais que você já tenha até conseguido frear as suas emoções do jeito que você fazia, tem determinado momento que você não vai conseguir, que você vai querer largar a mão. Foda-se, chuta o balde e faz do jeito que você está acostumado. Aí depois você vai tomar consciência e fala, putz, não precisava ter feito isso, ó, isso aqui gerou um resultado que não precisava, isso aqui inflamou uma situação que não precisava. Em Provérbios mesmo, né, que as palavras sábias, brandas, acalmam as brigas, enquanto as outras, elas vão aumentar o furor. Então, focar sempre na solução, não no problema. E bora pro livro. Então, bora lá. Então, a gente entrou ontem nas palavras de afirmação. Vocês vão me ver falando também. Às vezes, validação, tá? Que é validar o outro. Mas é a minha forma. O livro fala palavras de afirmação. E ele fala o quê? Que a gente deve usar palavras gentis. Então, se quisermos comunicar o amor verbalmente, devemos utilizar palavras gentis. Isso tem a ver com a nossa maneira de falar. E é tom, gente, não é só, ai, te amo, ai, te amo. Não, é a nossa entonação. É o nosso... Porque assim, não é só a boca que fala. O nosso corpo fala. É o jeito que você olha. Tudo também ela é uma comunicação. Então, seja gentil. E é treino. Não adianta você falar que vai ser gentil com seu cônjuge e com todo mundo você é uma PC. Um PC. Não adianta. Porque é o seu ser. Então, se transforme nessa pessoa. Ai, Rafa, mas o outro não merece. Ai, eu tô fazendo, mas o outro não faz. Deixa eu te dar uma dica valiosíssima. Se você tá num relacionamento, mesmo que essa pessoa se comporte como se você tivesse o homem que você realmente deseja, a mulher que você realmente deseja, que é uma mulher incrível, aquele homem incrível. Rafa, mas eu tô me enganando. É treino. Mesmo que esse relacionamento vá ao fracasso, você está fortalecendo o seu ser, a forma que você trata o outro, independente do que o outro faça. Porque quando a gente deixa que o nosso comportamento é condicionado ao comportamento do outro, você deixa que o outro interfira no que você sente e no que você é, no que você faz. Isso está errado. E o que você faz vai fortalecendo a sua crença do que você é e o que você merece. Então, independente do comportamento do outro, faça o que é certo, faça o que é justo, seja amorosa, amoroso, como se você já tivesse aquele relacionamento incrível. Porque é possível que esse relacionamento que às vezes está uma bosta, ele se torne com constância, com hábito, e com o tempo, esse relacionamento incrível. E se ele vir a não se tornar, você está fortalecendo a crença em você de que você é assim e você vai atrair alguém na mesma sintonia. Mas você precisa ser para ter. Entende? Então, não adianta, eu tô fazendo, mas o outro não merece. O outro não é pelo outro. Nunca é pelo outro. Essa mudança de comportamento é sobre você. Nosso cônjuge normalmente interpreta a mensagem com base em nosso tom de voz. Não de acordo com as palavras que usamos. Ele tá falando assim, que é a pessoa que tem a linguagem de palavras de afirmação, que ela precisa compartilhar os sentimentos dela. E às vezes o outro não é palavra de afirmação. E às vezes não tem paciência. Mulher é muito isso, é muito aquilo. E não sempre, né? Que pode ser que tenham homens que gostem de conversar mais, né? Mas normalmente esse padrão de querer falar é mais da mulher, né? Mas tem casos, conheço amigos que é o contrário. Que é a mulher que não quer falar muito e o homem... Aí elas chegam, gente, eu não quero ficar conversando, ele quer ter DR toda hora. Acontece, cada um tem seu jeito. Então, ao compartilhar os seus sentimentos, ela dá o passo para contribuir com a intimidade. Se você não fala, o outro não vai adivinhar, não tá escrito na testa. Nada tá escrito na testa, nem o que você quer. Eu queria que ele me levasse a tal lugar. Eu queria que ele abrisse a porta do carro. Às vezes não é o jeito dele ainda. Então, orienta, fala. Quando faz, demonstra que aquilo te fez bem, que você tá feliz com aquilo. Então, está pedindo uma oportunidade para discutir uma ferida com o propósito de encontrar a cura. Mas desde que a intenção seja encontrar a cura, encontrar a solução. E o que acontece normalmente nos relacionamentos feridos, que um acha que é vítima do outro, um começa a atacar o outro. E aí vira o quê? Um cabo de guerra, em vez de virar uma solução para algo.
Então, quando um cônjuge ou uma pessoa for te falar algo, um feedback, às vezes você olha e fala, nossa, mas isso não tá tão positivo. Ou for te dar um elogio, para com essa necessidade de achar que você tem que falar do outro. Se eu chegar assim pra você, ai, mas eu não gostei disso, aquilo. Ah, mas você também fez isso aquele dia. Você não tá sabendo acolher o que o outro tá mostrando. E para de... Por quê? Por que você precisou falar que o outro fez aquilo outro dia também? Porque você tomou aquilo como dor, tipo, tá me ofendendo, e eu vou precisar mostrar pro outro, porque assim, você tá nos dois aqui. Um falou, eu não gostei disso. Aí você tá aqui. Você se sentiu rebaixado, não valorizado. Aí quando você faz isso, quando você fala, aí você fala, mas você também não fez isso, não fez aquilo. Qual é a sua intenção inconsciente nesse momento? Colocar o outro pra baixo de você, porque você é um ser humano incrível, você não tem erros, você se fez algo errado foi por responsável porque o outro fez tal coisa. Aí você tem a necessidade de fazer com que o outro se sinta pior que você. Aí o outro ofendido também, ele vai te falar, vai te arregaçar em outra coisa, e o negócio vai indo assim, ó. Então, quando alguém te falar algo, mesmo que não seja tão amoroso, recebe. Fala, eu não percebi, não concordo exatamente com isso, mas eu entendo, vou pensar, agradeço. Sabe, sei lá que situação que é, mas tô falando que receba, sem precisar retrucar, justificar. E depois vai você com você mesmo e olha. Fala, será que faz sentido? O que será que eu fiz? Qual um comportamento que eu tive que o outro teve essa interpretação? E isso vai te fazer evoluir, se desenvolver como pessoa. E o outro vai conseguir entender que ele foi escutado. E isso é um processo. Aí ele vem de novo, você escuta. E quando você vai falar algo, ele vai começando a se sentir mais acolhido. E dá certo de conversar. Então comece toda a transformação por você. Ai, Rafa, mas errado é o outro. Entenda que não existe certo ou errado. Cessa o julgamento. Entenda que são vícios complementares e que você também agride ele em alguns pontos, que são troca. É uma troca. Então, tome para si ser o agente de mudança. E a princípio isso me ofendia, porque eu me achava a santa, né? A maravilhosa, a incrível. Ele que era isso, que era aquilo, ele que fazia as coisas, que não vem em casa ficar falando para não expor o coleguinha. Mas, quando eu falei, e continuava me danando ali, falando, não tá adiantando esse jeito que eu tô fazendo. Então, o que eu posso fazer, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que me move a ter algum determinado comportamento. Porque o comportamento, gente, ele é a reação da forma que você interpretou uma situação, que você sentiu, que na verdade gera um gatilho lá de trás da sua infância, que às vezes você não tomou conta disso, e você tem um determinado comportamento, geralmente reativo, como eu não estou sendo valorizada, eu não estou sendo vista, e eu quero impor e a necessidade de mostrar pro outro isso, dizer que eu sou boa, que que ele tá errado, e mostrando os defeitos dele. E vira um cabo de guerra. E mesmo que você se veja com razão, às vezes o teu comportamento embasado na dor, porque você no seu ponto de vista tá sendo legal, tá sendo isso, tá fazendo até o que a parte dele ou dela, que aí é um problema seu, porque você permite, você educa as pessoas como te tratarem, os limites. Aí você se sente ofendido, e você quer retrucar. Aí fica desmerecendo o outro. Entendeu a lógica? Vai dar caca. Não tem como dar certo isso. Então, as palavras expressas em voz alta e duramente não serão uma expressão de amor, mas sim uma censura e julgamento. Gente, cesse o julgamento. Ai, Rafa, mas tá fazendo muita caca. Cesse o julgamento. Porque, gente, tudo que a gente julga, a gente não aceita, e a gente é quem? A coitada. Então, para de julgar, foca na solução. E você está fazendo o que eu estou fazendo. Que aí sim as coisas são possíveis de serem transformadas, porque sempre está nas suas mãos. É a forma que você enxerga, a forma que você acredita que você merece, o que você suporta, o que você não suporta, e a forma que os seus vícios emocionais. Então, lembra, nós somos um campo eletromagnético, a gente atrai as coisas que estão em sintonia.
bíblico, assim como tu pensas, tu és. Então, se eu estou julgando o outro, no caso, vou entrar no cônjuge, porque ele faz isso, nossa, eu sou tão boa e eu não faço, e não me valoriza, qual que é o sentimento que tá por trás disso que até então às vezes você não pensou? Eu não sou valorizado, eu sou a coitadinha, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, você se enxerga dessa forma, e assim como tu pensas, tu és. Você é co-criadora, lembra? Mecânica quântica, Bíblia... Você é co-criadora, nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é o criador e nós somos co-criadores. Nós temos um livre-arbítrio, inconscientemente, às vezes você fala, você pensa que não é porque é tanta caca que tem na tua vida, responsabilidade sua total. Ai, Rafa, gente, e quando a gente entende isso e para de olhar que isso é péssimo, nossa, mas eu sou um ser humano tão incrível, a gente muda esse olhar de que, nossa, que coitada, lógico que não. Nossa, mas como? Fizeram isso comigo, eu sou santa, eu sou a Madre Teresa. E você fala assim, putz, então tá bom, sou eu? Você passa a enxergar isso como algo libertador, transformador. Porque, putz, que maravilha, se depende só de mim, fechou. Você não depende mais do marido, do pai, da mãe. Nossa função com os outros é amar. Cessar o julgamento. Rafa, mas fulano fez isso, fez aquilo... Entenda que todo mundo tem os seus karmas, os seus dharmas, e a vida é um campinho eletromagnético. A gente vai aprender com aquilo. E pra gente, ai, Rafa, mas eu já fiz tanta caca, e daí? Tá, tudo certo. Agora, qual é o jeito, tá? Pensa assim, os comportamentos inadequados, os sentimentos ruins, emanar pensamento ruim, desejar o mal do outro, mesmo que você não tenha feito, traições, assassinatos, o que for, gente, não importa a desgraceira que já tenha acontecido, tá? Vamos pôr isso como algo negativo. Pensa em matemática, qual que é a única fórmula da gente ir neutralizando e deixando isso pro positivo? É óbvio. Muitas vezes é óbvio que não pensamos, óbvio que ignoramos. Tem o livro do Jacob que nunca li, vou ler esse livro, que inclusive tenho, que é o óbvio que ignoramos. O único jeito da gente subir isso é contribuir com o outro, emanar amor, alegria, felicidade, esbanjar, abundar isso na vida dos outros. Às vezes, não é fazer essas grandes coisas, gente. Às vezes é um sorriso, é uma validação, é uma gentileza, é um emanar. A pessoa foi grosseira, emana amor para aquela pessoa. Porque entenda, se essa pessoa tá sendo grosseira com alguém, essa pessoa oferece o que tem. O que ela tem dentro dela? É amor? Não. Então ela precisa do que pra vida dela? Pensa que você é um pai extremamente benevolente e que você quer o bem pros teus filhos. Se você que é humano, quer o bem pro teu filho, pra tua filha, imagina Deus. Só que às vezes o teu filho tem que aprender. Então, mas mesmo assim, mesmo que às vezes você está corrigindo o teu filho, você quer o quê? Que ele aprenda, que ele ame, que ele prospere, que ele se sinta amado, que ele seja feliz, tenha saúde. E Deus quer isso. E quer o quê? Que os irmãozinhos se amem também. E amar e gostar são diferentes, lembra? Então você vê uma pessoa com um comportamento ruim, emana amor pra essa pessoa. Ai, Rafa, mas tem coisas legais, bababá. Beleza, encaminha lá, mas solta isso do seu coração. Solta. Olha, aconteceu isso, a pessoa infelizmente fez isso, mas eu escolho ser amor, eu escolho estar bem, eu escolho me acalentar, eu escolho me acolher, eu escolho vibrar no amor. Para aquela pessoa, desejo que ela tenha amor na vida dela, que ela se ame, que ela se valorize, que ela ame os dela, que ela tenha prosperidade, que ela aprenda, que ela evolua, que ela vibre no amor, na alegria e na luz. A vida é um espelho também, lembra? Então, essa benevolência sua com o outro vem pra você. Só que aí um detalhe, é um processo junto, porque a gente não consegue fazer isso com o outro se nós não temos isso em nós. Então, entenda que é o seu processo de transformação. E é um passo a passo. Tem hora que você vai conseguir, tem hora que você não vai tão fácil, tem hora que você fez errado, mas você já tomou consciência. E é esse o processo. Por isso que essa vigilância, e por isso que a gente precisa se conectar com Deus todos os dias. Porque a nossa natureza, gente, nós somos humanos, nós somos falhos. Nós temos a tendência a ser egoístas. E o egoísmo, a escassez é o quê? Para eu ter, o outro não tem. O outro não pode ser melhor que eu. O outro não pode ter mais coisa que eu. Um relacionamento melhor que eu. O outro não pode ser mais bonito que eu. Eu tenho que menosprezar o outro, depreciar o outro porque eu não tô me sentindo tanto. Bem, cuide do seu rabinho. Para de ficar comparando. A comparação, ela gera frustração. As pessoas têm a necessidade, o desejo de querer se sentir especiais. E você é especial. Como todo mundo é especial. Para de querer essa coisa de querer se sentir especial. Entenda que você é única, você é único. Acabou. Seja você mesmo, busque o seu processo de evolução. O outro passou por coisas, fez coisas que você ainda não fez.
Então, em vez de ficar, às vezes, julgando ou invejando, mesmo que você não fale, você está pensando, tudo que você inveja, você não tem. Então, às vezes, você quer aquele carro incrível, aquele relacionamento incrível, aquela casa incrível, você quer ter o jato, não sei das quantas. Aí você vê que o do outro é melhor que o seu, que o outro tem, você não tem. Aí você vai lá e menospreza, e mesmo que seja só na cabeça, você não vai receber, você não vai ter do universo. Porque aquilo está te produzindo um sentimento ruim. E o teu corpo te ama tanto. E ele só quer sentimentos bons em você. Então, você não vai ter aquilo porque você julga. E o que a gente julga, não vem. Ah, e o outro tem aquilo. Então, desejo bem, veio aquela coisa, a inveja é o quê? Eu vejo algo, só que no final das contas eu acredito que aquilo tá tão longe de mim que eu não vou conseguir receber aquilo. Aí a invejinha eu também não quero que o outro tenha. Não. O que eu vou fazer para eu evoluir? E às vezes não adianta querer sair de um patamar aqui e já pro lá. Por quê? Porque são etapas na vida que a gente precisa ir aprendendo competências técnicas, profissionais, emocionais. Porque se você pega um funcionário, sei lá, vamos pegar uma indústria, por exemplo. A gente tem uma faxineira e o CEO, tá? Se eu pegar, já colocar essa faxineira aqui nesse cargo, será que essa empresa vai ficar boa? Será que ela vai ter capacidade emocional, técnica? Será que ela vai surtar, vai ficar bem emocionalmente e ter que fazer tudo que o cara aqui faz? Será que ela vai conseguir contratar adequadamente, demitir, dar feedbacks, fazer gestão de dinheiro, gestão de pessoas? Ah, mas eu desejo lá. Beleza, mas entende que não tem como sair daqui e já vir pra cá? Que são degraus que a gente tem que ir evoluindo nossa aptidão emocional para isso. A Rafa, de anos atrás, tinha uma dificuldade gigante em demitir. Não é uma coisa que eu faço com alegria, mas eu faço. Só que, gente, o quão difícil era pra mim, a primeira colaboradora que eu fui demitir, eu me senti mal, não sabia dizer não, eu não sabia pedir algo. Então, são estágios que nós vamos nos lapidando, nós vamos evoluindo. Então não adianta eu chegar daqui pra aqui. Aí às vezes você tá aqui, sem um periquito pra dar água, e você vê uma pessoa com um jato, casas no mundo inteiro, helicóptero, não sei das quantas, e você deseja aquilo. Só que aí você tá tão distante que aí você tem inveja do outro porque você não quer que o outro tenha, porque você tem a capacidade de, no fundo, você acredita que você não consegue. Então muda esse sentimento. Então, assim, eu escolho pra mim também. E o que eu vou fazer pra eu conseguir ir pra um próximo nível? Que não é chegar pra pessoa, o que você fez pra estar aí? O que você faz pra ter isso? Não. Na minha situação, o que você me aconselha? Qual o próximo passo? Entende que não tem como sair daqui pra aqui. E se vem da caca. São pessoas que ganham, eu já falei isso várias vezes, que eles ganham na loteria. Que pessoas não tinham nada e vêm pra aqui. Poucas pessoas conseguem multiplicar esse dinheiro ou pelo menos manter esse dinheiro. A maioria dilapida. Por quê? Porque não tem esse conhecimento em fazer dinheiro. Porque dinheiro, gente, não é o ganhar. O ganhar dinheiro é coisa de criança. É aprender o fazer, multiplicar esse dinheiro. E essa pessoa que não tinha, que veio com essa bolada de dinheiro na mão, quanto tempo que ele vai conseguir fazer tudo isso? Não, ele vai torrar esse trem. Ou foi fazer investimento errado, porque não sabe. Então entenda que são etapas que a gente tem que ir passando. E o importante sempre é vigiar. Então vigia seus pensamentos, seus sentimentos, as suas ações, o que você emana pro outro. Por quê? Porque eu com você também. Então, ai, Rafa, mas é muito chato. Bem-vindo ao mundo. Por quê? A gente precisa dispor energia para que a gente crie uma realidade que a gente realmente deseja racionalmente, que é sempre embasado no quê? No amor, na alegria, na prosperidade, no sucesso, na saúde. Fica sem fazer nada, comendo só o que você quer, com a bunda no sofá, vai chegar a te dar ferida. Pensando só em você, pensa se você vai ter um relacionamento legal. Ah, você tem um filho, você ama teu filho, mas tem dia que você quer brincar com teu filho, que você quer dar atenção pro teu filho, ou você queria só ficar jogado no sofá. Ai, tô cansada. Faz isso todo dia pra você ver como que vai ser a criação, como que vai ser o teu processo materno, paterno ali. Então a gente não faz só o que a gente quer. A gente precisa... Eu que agradeço, minha linda. A gente precisa desfrutar, aproveitar, sim. Só que sempre sendo intencional. É aproveitar a jornada, desfrutar da jornada. Mas assim, qual o resultado que eu escolho? Qual o resultado que eu desejo para meu filho, para essa criança? Que ela cresça emocionalmente saudável, que ele se sinta amada, que ele tenha atenção.
que ele vai precisar ir no parque. Porque às vezes, gente, pai e mãe, é mais fácil largar o celular na mão da criança e largar a criança assistindo TV. Você tá fazendo o quê? Sabe o que é a lobotomia? É isso que você tá fazendo com teu filho. Por quê? E por que você deixa ali? Porque é cômodo pra você. É mais fácil do que você ter que tirar tempo ou, às vezes, gastar menos em casa pra poder ter tempo pra essa criança. Às vezes você vai precisar trabalhar menos. Mas entenda que é um investimento. Porque essa criança, ela precisa brincar, senão ela vai ficar... a criança fica preguiçosa. Ela não tem disposição física, ela não sabe lidar com circunstâncias, não vê os amiguinhos. E tem que aprender de criança a lidar com as situações, aprender a resolver as situações. Senão pai e mãe chega tudo... Gente, eu aprendi outra coisa incrível, né? Além do cadarço com esse relacionamento que eu tive. Com o relacionamento que eu tive, né? Não é esse relacionamento que eu tive, é pleonasmo. Que a gente, além do tênisinho, né, que toda ajuda desnecessária para a criança é um atraso no aprendizado, mas que a criança, ela precisa aprender a resolver problemas. E eram duas crianças pequenas. Então, às vezes, um começava a discutir com outra coisa de criança, eu queria entrar no meio, eu tomava dor ali para um que eu achava que tá certo, e falava assim, então acabou, não vai resolver. Aí ele falava assim para mim, Rafa, não. Eles têm que aprender a resolver o problema deles. Eu só vou intervir caso eles não consigam ou eles estejam aumentando muito essa briga. Mas eles precisam aprender a resolver os problemas. Senão, eles não fazem isso de criança, eles vão crescer continuando sem aprender a resolver problemas. Não vão aprender a lidar com a frustração. Isso, pra mim, no momento parecia até... E é verdade. Você tem que deixar os seus filhos resolver os problemas deles. Aí você pode sentar e você cria um juiz de paz, vai perguntando. E algo muito inteligente não é falar o que tem que ser feito. E mesmo que serve para relacionamento, o que for. Ai, você isso, aquilo. Não. Sentava com a criança e fazia pergunta. O que você fez, tá certo? Como que você acha que ela se sentiu em relação a isso? Aí começava a perguntar... A criança pedia desculpa, desmoronava, chorava, estava constrangida, ia pedir desculpa para irmãzinha, para irmãozinho. Por quê? Porque mesmo sendo uma criança, você está ensinando desde pequeno a tomar consciência, a entender contexto, a se colocar no ponto de vista do outro, no lugar do outro. E é de criança. Só que isso dá trabalho. Isso é o treinar os filhos e não criar os filhos. Só que para você ser capaz, estar apta para fazer isso também, você tem que conseguir fazer com você. Você não consegue ter um relacionamento incrível, ser uma esposa incrível e, consequentemente, ter um marido incrível, uma esposa incrível, filhos, se você não faz isso com você. Porque você não sabe fazer com o outro. Você não tem isso para oferecer, entende? Então esse é o processo, é sempre você. Você é o agente de transformação nas relações. Você é o agente de transformação na sua vida. Só que por muito tempo eu coloquei, e talvez vocês estejam colocando, essa responsabilidade na mão dos outros. Porque, eu só queria ser cuidada, eu sou um ser tão incrível, nossa, fulano que não valoriza. Não, é você que não se valoriza. Você que se permite o comportamento dos outros com você. E, gente, algo que pra mim, muitas coisas foram virando chaves. É por isso que eu falo, sempre busquem conhecimento. Que a gente aqui é como se fosse uma cebolinha, uma cebola, né, de cabeça. Que são cascas, são etapas que a gente vai se permitindo. Porque quantas coisas eu escutei e na época pra mim não fazia sentido. Aí depois escutei de novo e falo, putz, agora faz. Porque eu já mudei uma chavinha em relação a outra coisa. E vão vindo novos conhecimentos, as coisas vão encaixando. E o nosso corpo não permite que a gente faça tudo de uma vez. Senão parece que a gente perde a identidade. Mas não perde não, pode ir. Vai na fé, tá? Que a tendência é só melhorar. Mas a esperança, a expectativa burra, né? Desculpa, mas é burro. E eu falo, e eu passei por isso. De que... Então vamos lá. Quem não me conhece ou quem tá chegando por agora, os meus emocionais foram abandono, rejeição... Estar me sentindo sozinha, porque eu me senti abandonada pelo meu pai e pela minha mãe. Então essa criança, esse emocional lá atrás, não tem com quem contar. Então, o meu desejo mais profundo, no final das contas, por mais que eu não tivesse consciência, eu queria ser cuidada. Então, às vezes as pessoas chegam pra mim, e por que as pessoas querem um relacionamento? O que as pessoas buscam num relacionamento? Isso vem geralmente da mulher, né? Eu quero ser cuidada. Fudeu.
vai dar caca. Porque o ser cuidado, quem precisa mesmo de cuidado é uma criança. E você tá emanando esse sentimento porque você não curou a sua criança lá atrás. Você está vibrando na carência. E quando você vibra na carência, assim como tu pensas tu és, nós somos um campo eletromagnético, o que você vai atrair mais? Mais do mesmo. A quem mais tem, mais lhe será dado. Então você tá vibrando o quê? Você tem carência em você, você vai atrair mais carência. Então por mais que você até atraia relacionamentos, eles vão te fazer sentir da mesma forma. E entenda que relacionamento, gente, não é querer que amar alguém, não é querer que o outro faça por você. Pode parecer meio... Mas amar, a gente falou ontem sobre a paixão, sobre o amor, a paixão passa, o que fica é o amor é escolha, são comportamentos, são atitudes. E o amor, ele é doação. Então não entra num relacionamento achar que você vai receber. Você tá querendo tampar a sua ferida. Entre num relacionamento entendendo com a visão madura de que você vai para se entregar, você vai para se doar pro outro. Ai, Rafa, mas e eu? Vai vir, porque você está vibrando nessa energia de doação, de amor pelo outro. E nós somos um campo eletromagnético, lembra? Então, e qual é o princípio bíblico? Um dos princípios é o que? O plantio. Então, é o que? Dar e receber. Então, há essa troca de equilíbrio nas relações. Conjugais, amigos. Só não existe troca de equilíbrio em relação com pai e mãe, tá? Aí não tem troca de equilíbrio jamais. A gente só aceita, agradece. Por quê? Porque a gente precisa aceitar. Se a gente não aceita, por mais absurdo que seja, ai, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo com a minha mãe, fez aquilo comigo, minha mãe fez aquilo, é um tiro no pé. Tudo que a gente julga permanece e a gente repete, mesmo que a gente não tenha consciência. E os resultados são sempre ruins. Ai, Rafa, mas eu não tô repetindo, tô fazendo o oposto. Não interessa, vai dar ruim do mesmo jeito. Por quê? Porque não necessariamente, gente, é a nossa atitude. Mas lembra que as emoções, a nossa intenção, ela chega antes do que qualquer coisa. Então, se o que está me movendo a ter um determinado comportamento é a dor, que é o quê? Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. É a dor, não é o amor da vida que me foi entregue. O resultado vai ser ruim também. Então, não tem pra onde correr. Cure a você, entenda as suas emoções. Perceba o que você está pensando, o que você está sentindo e esse sentimento te leva a ter uma determinada ação. E às vezes até só no seu tom de voz. Não precisa nem... É o olhar, é o jeito. Às vezes você até muda, só dando aquela olhada. O outro percebe, o outro tá se sentindo acolhido. Então entenda que não existe vítima e agressor. Sempre vícios complementares. Um é agressor do outro. Em alguns momentos você oscila entre o agressor e a vítima, o agressor e a vítima. Até que você entenda isso e fala, não, calma, eu escolho. Parar de dar o poder dos meus comportamentos, dos meus sentimentos para a mão do outro e você escolhe. Porque, gente, mais uma vez, tudo que a gente pensa vai gerar um sentimento e todo sentimento ele vai gerar uma produção bioquímica no teu corpo. E isso são soluções emocionais, porque essa substância química o teu corpo precisa. Porque vicia como vicia numa droga externa, tá? É uma substância química, ponto. Então, por isso que são os vícios emocionais. Então, quando você se permite que o outro seja grosseiro com você e que você fique no veneno, você tá envenenando o seu corpo. Por isso que aquele ditadinho é você tomar veneno e querer que o outro morra. Por quê? Porque literalmente você está como se você estivesse ingerindo mesmo veneno. Porque todos os sentimentos ruins, raiva, ódio, braveza, o que for, vão te dar produções químicas no teu corpo que vão te corroer o teu corpo, que vai adoecer, que vai te deixar tenso, a tua energia vai alterar. Tanto é que até em Provérbios, gente, ele fala, não lembro em qual agora, mas de que pode corroer os teus ossos. E o que são as doenças, né? São somatizações. Então preste atenção nisso. Como fica o teu corpo quando você está em alegre, quando você está feliz, quando você está vibrando no amor. E como fica o teu corpo quando você está vibrando na raiva, na rejeição, na vitimização, na não valorização, na bravura, na braveza, né? Na bravura, né? Na braveza, no que for. Perceba que tudo tem uma reação em você. E que você tem que ser esse agente e falar, putz, você cuida de você. O que eu escolho pra mim? Eu escolho ter saúde, alegria, felicidade, amor. Eu escolho me ver assim ou eu escolho ser a coitada? A gente não consegue ocupar dois papéis na vida. A vítima ou a vencedora.
E às vezes, em alguns pontos, alguns pilares da vida, você fala assim, Rafa, eu sou vencedora sim, minha carreira profissional tá assim, eu faço dinheiro não sei das quantas. Mas, gente, entenda que isso é o reflexo de uma dor, que às vezes você empenha muito para aquilo e quer embasar na dor, mas em outros pilares da tua vida, seu relacionamento tá uma bosta, seu corpo tá horroroso, sua autoestima tá no pé. Então não adianta. O negócio é curar as tuas emoções, você conseguir harmonizar isso para que você tenha uma vida plena em todas as áreas. Porque assim, por que nós somos seres sistêmicos? Isso funciona para tudo, para o nosso corpo fisiológico e para as nossas emoções também. Então a emoção seria assim, meu trabalho tá incrível. Mas vamos supor, seu relacionamento com o teu filho tá uma bosta, seu filho não se sente amado, tá tentando se matar, se entope de remédio, depressivo, você não gosta do seu corpo, você não tem relacionamento porque você acha que homem e mulher não presta, então você tem essa visão. Então pensa que tá tudo desequilibrado, por mais que tuas finanças, o teu dinheiro, as coisas sejam incríveis. Isso não te faz um ser feliz. Da mesma forma que pro corpo, fisiologicamente, o coração de uma pessoa pode estar, nossa, maravilhoso, incrível. Mas aí o cérebro não tá funcionando. O intestino não tá funcionando. Essa pessoa vai viver? Ou pelo menos viver com qualidade? Ou vai ficar lá vegetando, vai estar com dor, vai estar morrendo, definhando? Então entenda que não é cuidar só de uma área. São todas. Só que para quando a gente vê tanto o nosso corpo físico quanto os nossos resultados, os pilares da vida, que seria o servir, trabalho, conexão com Deus, filhos, corpo físico, saúde, tal. O processo de transformação para tudo isso são as nossas emoções. E a gente vigiar os pensamentos, os sentimentos e os nossos comportamentos. Só que aí tem coisa que a gente vai entender, que aí eu vou falar de novo que eu não falei nessa live ainda. A gente tem 3 esferas. A gente tem a esfera física, a esfera almática, que é a nossa mente, e a esfera espiritual. A maior parte de vocês, ou que seja as pessoas de fora, que já estão buscando esse conhecimento, deixa o corpo governar. Aí o corpo é o quê? Eu faço só o que eu quero, as minhas vontades, eu como o que eu quero, eu não vou treinar, eu vou ficar dormindo, eu procrastino, não vou estudar, vou pro boteco. Então você não consegue governar sobre o seu corpo, nem sobre as suas vontades. Aí você acha que é simples você eu chegar pra você e falar assim, governa, vigia teu pensamento, governa aqui, percebeu que tá vítima, coitada, sofredora, isso, aquilo. Epa, calma, eu amo, demanda amor, perdoa, cancelado, eu sou isso. Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque isso é o governar a sua mente, é um estágio acima. E você não conseguiu acordar pra fazer uma caminhada. E entenda que pra gente conseguir passar, que a nossa alma começa a governar e a gente vai pro lado espiritual e a gente tem essa conexão com Deus, a gente precisa elevar o nosso nível de bem-estar físico. E como eu consigo isso? Atividade física, porque vai te produzir hormônios de bem-estar, alimentação adequada, sono, horário de sono é fundamental, meditar, aprender, que é o que você está fazendo aqui, porque você está fazendo isso aqui, Nossa, eu enxergava desse jeito, pra mim era assim. Aí eu tô escutando a Rafa, tá fazendo assim, eu tô olhando, nossa, eu tô me vendo como responsável, eu tô percebendo que eu posso transformar a minha realidade, eu tô escutando que eu sou co-criadora, que eu sou filha amada de Deus, e que Deus quer que a gente seja feliz, próspero, abundante, que Deus deseja que a gente tenha um relacionamento incrível com muitos orgasmos. E você veio às vezes de uma crença de que sexo é errado, que é coisa de putaria, que é isso, que é aquilo, que aí você não se sente amada, lá atrás você não se sente amada, você não tem prazer no sexo, a penetração te dói, você não gosta, não quer que te incomoda, e é uma consequência. E entenda que o sexo é um presente pra você, um presente pro casal. Nós, mulheres, temos um órgão que é exclusivamente pro prazer, e que a maior parte de nós não consegue usar, não sabe como usar. Por quê? Porque tem crenças erradas, sentimentos errados, comportamentos inadequados. O teu comportamento você só quer receber do outro, do seu cônjuge. Eu quero que ele me ame, eu quero que ele seja legal comigo, e você tá sendo uma PC com ele também. E você nessa vibração de rejeição, de não valorização, de não ser amada, porque você julga seus pais lá atrás, você atraiu alguém na mesma vibração que faz você se sentir da mesma forma. E o seu comportamento alimenta o vício dele também. Os dois não se sentem amados, não se sentem valorizados, não se sentem aceitos. O relacionamento é uma bosta, sexo não tem. E você não desfruta da tua vida, do teu casamento, das tuas coisas. Tudo tá amarradinho porque você fica pondo a responsabilidade no outro e para de olhar, não olha pro seu umbigo. Falando, eu criei essa merda toda. E agora, o que eu vou fazer? E você acha que tem que mudar o outro. E eu tenho que te falar, não. Não, é o outro que muda, quem muda é tu.
Ai, não vou. Então tá bom, você vai continuar na merda. Continuar não, vai ser uma merda um pouco pior, porque o universo não existe equilíbrio. Ou a gente evolui ou piora. Relacionamento, pensa no relacionamento. Às vezes você tá no relacionamento, já teve um, você vai lembrar. Tava ruim, tava ruim, tava ruim. Ah, não, foi deixando, foi deixando. Esse relacionamento, ele foi se curando sozinho? Ou não, ele foi ficando cada vez pior, o sexo cada vez pior, o relacionamento cada vez pior. Fala aí. Não vai ficar nem igual, vai piorar. Então a escolha é tua. Entenda que esse é o processo de amadurecimento. Até então, se você tinha esse comportamento, mesmo que tenha ainda, tinha, que é passado, porque agora você já sabe, seu comportamento é diferente, eu tô aqui pra te ajudar. É o comportamento infantilizado. E por isso que eu falo, quando mesmo que seja academia, no que for, eu não gosto da história. Ai, as meninas da academia, os meninos não sei o que lá. Não, porque as pessoas, infelizmente, têm essa tendência de serem infantilizados. E eu vejo, eu falo isso, porque eu me vi com idade de mulher, casada e com as dores da criança. Então, meu comportamento, as minhas reações não eram de uma mulher madura. Era de uma criança pedindo colo, querendo serviço e querendo atenção. E isso me trazia mais dor. Então, tomar a responsabilidade para si, esse sim é um comportamento de mulher. Que é um processo e que a princípio dói. Porque fala, nossa, essa caca toda, eu que criei, eu que fiz. Gente, você não é responsável pelo que te acontece necessariamente, mas você é responsável pelo que você faz com o que te acontece. Ah, foi grosseiro comigo. Ok. Então entenda que você pode não ser responsável por aquilo. Ou às vezes até é, porque às vezes você plantou aquilo. Mas vamos supor, você não pode não ser responsável. Mas você é responsável pela forma que você se sente. Pela forma que você toma aquilo. Se você toma aquilo com dor ou não. O quanto você está fazendo, envenenando o seu corpo. Ou o quanto você está focando numa solução, fazendo sentir amado. Entendendo que aquilo é um problema do outro. E tendo uma reação adequada, um comportamento adequado. Para que a situação seja resolvida da melhor maneira possível. Em vez de inflamar a situação. Provérbios também, leia Provérbios, tem Provérbios. Então, entenda que você é responsável pela sua vida. E os homens também. Só que quem cria os homens, os meninos, são dentro de casa. E que a maior parte das vezes, essa criação vem da mãe. Que querer, sabe, deixar o menininho ali, filhinho da mamãe. Não, tem que virar homem. Então, eduque os filhos também. Quem é mãe e que tem menino, eduque também. Sabe, valorizar uma mulher, ser gentil. Enxergar o sexo da forma adequada. Porque normalmente, homem pode, é homem. E mulher, como tá criando isso? Como que você vai estar contribuindo com a sociedade, com as mulheres, com as famílias que estão vindo? Só que para você conseguir fazer isso, você tem que mudar a chavinha aqui, mudar a chavinha aqui. E às vezes limpar até os seus hábitos. Transformar isso em você. De passar a enxergar o sexo como algo divino. Ai, não, é muito criança. Bem, tem hormônio, tá sentindo, não sabem o que é, mas vai pesquisar. Se pai e mãe não falam, é porque algo errado não pode ser visto, já começa daí a crença. Ele vai pesquisar onde? Ou com os amiguinhos, o tiozinho, o vizinho, que tem mais experiência, que será que é adequado a forma que as pessoas enxergam a sexualidade? Ou então vai pra internet. Como que vai aprender? Pornografia. E aprende como? Aprende a fazer sexo mesmo? Aprende a valorizar o outro, dar prazer pro outro, dar prazer pra si? Não. Só pôr pra dentro, acabou. E entende que isso é sexo. E os relacionamentos viram uma desgranheira. E não é por maldade, às vezes, do homem ou da mulher. Não, é que ninguém teve educação sexual. A mulher, às vezes, não busca acesso a isso porque se sente incomodada e tal. Às vezes busca e vê aquilo ali. Só que aí espera, no final, às vezes romantiza e vê... E o homem não sabe o que fazer. E o homem aprendeu o quê? Que sexo é o quê com a mulher? Só pôr pra dentro. Aí a mulher vai ter prazer? Não. Porque o tempo de estímulo da mulher e do homem é diferente. A gente precisa de mais sangue no genital do que o homem. A gente precisa... O homem, o que dá prazer é na cabeça do pênis, é a glande. Então, só de ter penetração, o homem pode ter prazer. Tem alguns homens que têm uma dificuldade, tal. Mas vamos pra... Eles vão ter orgasmo. E as mulheres não. Porque a nossa glande não é dentro, o nosso botãozinho mágico do prazer não é dentro do canal vaginal, é fora. Só que quem ensinou isso? O filme pornô mostrou? Quem ensinou? O filme pornô teve demonstração de carinho? Não, é só colocar, acabou, aquela coisa, aquela violência. E depois as mulheres reclamam que os maridos não sabem, isso não faz. Então busque conhecimento você. Busque você passar isso para os teus filhos.
Ah, não, mas não pode, tá muito cedo. Gente, entenda que ensinar sexualidade é diferente de erotizar, trazer pornografia. É educar, que essa criança vai buscar. Ela tem um celular na mão. Ela vai olhar e vai ver o quê? Quem ensinando? Só que para você esteja apto a fazer isso também, apto, você tem que passar a enxergar a sexualidade de uma forma saudável. Você tem que curar as suas dores. Por quê? Porque as crianças aprendem não necessariamente o que você fala. É o teu comportamento, a forma que, mesmo que você não diga, é o que você sente, a sua rejeição para aquilo. É energia. A energia chega primeiro que qualquer coisa. Então, entenda que você é o agente de transformação na vida sua e dos seus. Faça isso por você, pelos seus filhos e pelas futuras gerações. Porque você é responsável por isso. Não podemos apagar o passado, mas apenas confessá-lo e concordar que houve erros. Podemos pedir perdão e tentar agir diferente no futuro. Gente, quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, e eu tinha as minhas dores, as repetições de padrão, por isso eu fui buscar. E eu comecei a escutar que nós somos vítimas de outras vítimas. E é verdade, porque como que você aprendeu o que é ser mãe, o que é amor, o que é família? Até as pessoas não buscavam conhecimento, não tinham acesso a terapias, não tinham isso que a gente tem hoje. Então, inconscientemente, aquilo que você aprendeu, você vai repetindo. E por isso que é vítima de outras vítimas. Porque cada um teve sua dor, foi repassando as dores, o ensinamento, a forma de criar os filhos pra frente. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Só que, então aí lembra que eu era guria ferida, abandonada, não valorizada, que não pode contar com ninguém. Então, as mulheres que são assim, elas costumam ser muito reativas. Então, na minha cabeça, eu era justa, só que eu só tava falando a verdade. Só que verdade sem amor é crueldade, e eu não tinha noção disso antes. Tô sentado de um lado aqui, tá dando câimbra na perna. Então, um belo dia, que foi quando eu fiz o curso da Poder da Autoresponsabilidade, que aí eu liguei pra minha mãe, tinha algumas perguntas pra ela me validar. E isso faz o quê? Você tomar consciência do seu comportamento. Entender que as determinadas áreas da tua vida, com determinadas pessoas, você é legal e com outras nem tanto. Por quê? Porque a gente reage. Então, com seus amigos que são legais com você, que vocês têm afinidade, você tende a ser mais legal. Agora que a pessoa que você tem mais atrito, que você convive mais, será que essa pessoa te vê tão legal assim? Então, eu liguei pra ela me validar. Pra ela responder as perguntas. E, pra mim, aquilo tirou meu chão. Porque ela me enxergava de uma forma que eu não me enxergava. Falei, nossa, eu não sou essa pessoa. E eu tive a sabedoria naquele momento. Aí ela tava fora viajando, outro dia ela chegou de viagem. E coloquei ela no sofá. E eu fui chegar pra ela. E há muito tempo eu queria aquela conversa, mas eu não tava preparada. Eu ia falar, eu faço isso porque você faz isso, porque faz aquilo. Que era o quê? Aquela reação. Culpando o outro pelo comportamento do outro. Eu me sentindo ofendida, eu ofendo o outro também. E ia dar caca. Nesse momento, o que eu fiz? Eu cheguei assim pra ela, falei, mãezinha, perdão por eu, em alguns momentos, não ser a filha que a senhora gostaria que eu fosse. Por a gente não ter um relacionamento tão incrível quanto a gente poderia ter. Mas eu me proponho, eu sou disposta a ser uma filha melhor pra senhora. Perdão, amo a senhora, tá? E isso, gente, vocês não estão entendendo como foi libertador. E mesmo assim ela não conseguiu falar. E eu falei pra ela que amava ela, e ela no caderninho dela, ela não virou o rosto nem pra olhar pra mim. E naquele momento eu também tive o discernimento, porque eu poderia ter ficado puta. Falei assim, nossa, eu tô abrindo meu coração, tô dizendo pra ela que eu amo ela. E ela nem fala que me ama também. Mas não, ao contrário disso, eu tive o conhecimento, uma sabe instrução, em perceber que fala, gente, minha mãe não sabe receber amor. Como que a vida inteira eu fiquei esperando que ela fizesse isso por mim se ela nem sabe receber? Ela dá da forma que ela sabe, que ela consegue. E isso me trouxe um acalento tão grande. E pra mim dizer esse primeiro eu te amo, eu já tinha dito, mas era cartinha, era coisa bem... Mas pra mim foi muito importante. Mas no começo foi muito difícil eu falar eu te amo. Hoje eu falo várias vezes por dia. Só que ela não me fala. Só que isso não me dói mais. Quando eu vejo que ela colocou o elevador pra baixo pra mim, que ela quer saber se eu tô indo, se eu não tô indo, se eu quero pipoca, se eu quero comer alguma coisa,
se ela vai no mercado, se eu quero que ela compre alguma coisa pra mim, eu consigo perceber o amor dela nisso, porque ela é ato de serviço. Só que eu queria que ela me amasse do jeito que eu queria, ou seja, eu não estava aceitando ela. Então eu precisei treinar o meu olhar, e foi muito transformador isso pra mim. Só que aí o que ele tá falando aqui? Podemos pedir perdão e agir de forma diferente. Só que é eu tomei a responsabilidade pra mim. Eu, nesse momento, não cheguei pra ela, falei, você faz isso, me sinto assim, você faz isso comigo, me sinto mal. Não, porque às vezes a pessoa não consegue nem fazer isso. Ela, às vezes, não tá no nível que você tá, e não desmerecendo o outro. Porque ainda não tem essa percepção de mundo que você tem, porque não tá buscando. Porque às vezes as dores dela são tão grandes que ela não consegue nem olhar e falar, putz, será que eu fiz tanta caca assim? Não tem essa sabedoria ainda. Então seja você a pessoa que ama e que está disposta a ter comportamentos transformados. Porque a minha mudança também gera uma mudança nela. Então entenda que responsável é você, como responsável também sou eu. Fui eu. Isso continua sendo. Aí ele fala: fico surpreso ao perceber quantos indivíduos confundem o hoje com o ontem. Eles insistem em trazer para o presente os erros do passado. E ao fazê-lo, poluem um dia potencialmente maravilhoso. Gente, a gente não consegue apagar o que já foi feito, o que já aconteceu. A gente consegue ressignificar. Só que quando você realmente perdoa, ama, você entende que aquilo teve um benefício e que você foi responsável por aquilo também. Ai, Rafa, fui traída. Ninguém trai sozinho. Você traiu ele antes, ou ela antes. Em que sentido? E não tá fazendo se sentir amado. Não estou justificando comportamento nenhum. Só que entenda que numa relação, sempre os dois são responsáveis. Não há vítima e agressor. O seu comportamento também gerou um comportamento dele e eu sei, o negócio foi indo. Então, toda vez que você olha pra fora e responsabiliza o outro, as coisas não são transformadas. Então, para de ficar, eu perdoei, mas aí deu aquela briguinha, mas você fez... Gente do céu. Isso significa o quê? Que você não perdoou, que você não significou, e aquilo está presente em você e vai continuar trazendo circunstâncias que vão te fazer sofrer e sentir da mesma forma. Então, trabalhe isso em você e para de ficar trazendo isso pra relação. Palavras humildes. O amor faz pedidos, não exigências. Gente, entenda que eu sou falha, eu tenho crenças que não são tão incríveis, nós temos a tendência a ser egoísta, a gente tem defeitos, como todo mundo tem. E no final das contas, quando você tem uma visão madura e você se sente realmente amada, naquele momento que a pessoa mesmo fala assim, nossa, ela não é perfeita, e mesmo assim eu escolho estar com ela, eu escolho amá-la. Aí sim você tem uma relação de que você consegue se sentir amada, leve, confortável, você é você mesma, correto? Com suas debilidades e com as suas qualidades. E com o outro também é a mesma coisa. Quando a gente cria intimidade, a gente passa a perceber coisas que às vezes você não percebia que te incomodava. E o amar é o quê? Mesmo com isso, eu te amo. Eu escolho olhar o que você tem de bom também. Isso não significa que às vezes não vão ter algumas adaptações e que as pessoas vão precisar se transformar para ter um melhor relacionamento e para agradar o outro. Só que, mesmo que as pessoas vão se transformando, nós sempre vamos ser defeitos. Tem dia que às vezes você não vai estar tão bem, não vai ser tão simpático, às vezes não é nem que seja grosseiro, mas às vezes o outro quer, às vezes aquele dia que a pessoa tá mais sensível e quer que você seja por amor. E aquele dia às vezes você não tá por amor, e às vezes a pessoa pode ficar chateadinha com aquilo. Então entenda que amar realmente o outro, se sentir realmente amado pelo outro, é quando o outro, mesmo vendo tudo isso, ele escolhe estar com você. Então não é uma escolha, é uma imposição. Então quando a gente exige algo do outro, é porque a gente tá inseguro, porque a gente não sabe lidar. Quando você não sabe lidar. E isso não dá o direito do outro dele fazer demonstrando amor ou não por você. Então quando a gente exige algo, a esposa, ou o marido, né, mas ele tá falando aqui, ela passa a ser filha, ou ele passa a ser filho. Então é o filho exigindo da mãe, do pai. E não é uma relação conjugal. Bom dia, querido.
Nossa maneira de expressar esses desejos, porém, é algo muito importante. Se eles forem entendidos como exigências, eliminamos a possibilidade de intimidade e afastamos nosso cônjuge. Se, porém, expressarmos nossas necessidades e desejos da forma de um pedido, damos orientação e não decretos. Você gosta que mandem você, que te obriguem a fazer algo? Não. Quando você faz de coração, é quando você vê que aquilo é importante para o outro, que vai fazer o outro feliz. E você faz como demonstração de carinho. Quando você exige algo do outro e o outro até faz, no final das contas você não se sente amado, porque não foi o outro que quis, foi você que obrigou. E é inconsciente isso. Então, cada vez você vai exigindo mais, e isso vai minando a relação. Então, é saber como pedir. Eu vou ler isso daqui, ele é grandinho, mas é importante, presta atenção. O marido diz: você poderia cozinhar aquele macarrão delicioso uma noite dessas. Está dando à esposa uma orientação de como amá-lo. E assim construir intimidade. Ou seja, a escolha da esposa. Eu sei que meu marido gosta disso, eu vou fazer. Não é assim, eu quero que você faça, entendeu? Em contrapartida, o marido que diz: será que é possível ter uma refeição decente aqui hoje? É uma cobrança, é uma exigência, é um tom diferente, é uma agressão. Age como um adolescente. Ter uma refeição faz da sua esposa uma exigência, e a esposa provavelmente responderá com algo como: tudo bem, você cozinha. Tipo, eu não vou nem fazer mais. Você não tá valorizando, você não tá me pedindo, você não tá me amando. A esposa que diz: você acha que daria para limpar as calhas essa semana? Expressa amor ao fazer o pedido. Mas a esposa que diz: se você não limpar logo essas calhas, elas vão cair do telhado. Há galhos brotando nelas. Um é um pedido, você se mostra que aquilo vai te fazer bem, vai ser bom para vocês. E o outro é uma cobrança, é o jogar na cara, é o esfregar que o outro é incapaz. Colocou um fim no amor e tornou-se uma esposa dominadora. O pedido introduz o elemento da escolha. Seu parceiro pode optar por responder um pedido, porque amar sempre é uma escolha. Isso é forte. Então você não tem como obrigar o outro a demonstrar carinho por você. Então dê opção. O outro, ele é livre para fazer, ele é livre para ficar, ele é livre para ir. Mas o que eu posso te falar é: dê motivos para que ele fique, para que ela fique, para que ela escolha ficar. Dentre todas as opções, ele ou ela escolhe você. E é assim que funciona. Não é possível alcançar o amor emocional por meio de exigências. Assim, o pedido cria a possibilidade de expressar o amor, enquanto a exigência sufoca essa possibilidade. Vou finalizar essa linguagem hoje. Outras maneiras de afirmar é sentir-se apreciado. Então, faça elogios ao seu cônjuge na frente de outras pessoas também. Às vezes as pessoas na frente dos outros, elas só querem detonar. Gente, roupa suja se lava em casa. Não exponha o outro. Aí vira um cabinho de guerra, um ofendendo o outro. Não é legal isso. Isso aqui